A segunda fase do exame 33 acabou, chegou ao fim. E agora começa a chamada terceira fase, que é a mais difícil, a espera pelo resultado, porque agora não tem mais nada que você possa fazer a não ser aguardar ansiosamente a publicação do resultado pela FGV. Nesse vídeo eu gravei uma correção da prova prático profissional que foi cobrada de acordo com a correção com o gabarito corrigido da FGV. E aqui eu vou fazer alguns comentários, o que a banca pontua, o que a banca não pontua, para que você possa esperar por esse resultado de uma forma mais tranquila e mais seguro do que você fez e do que você pontuou. Já começo dizendo, zerar a peça só se você não fez reclamação trabalhista. Então vem comigo. E veio uma reclamação trabalhista para a alegria de muitos aqui, não? E uma peça longa, o que é muito bom, porque como uma peça é grande, eu tenho certeza que a reclamação trabalhista de vocês ficou bem grande. E isso é ótimo, porque os pontos são distribuídos em cada acerto. Para cada item é pontuado. Então, quanto mais itens, maior a distribuição de pontos. O que isso significa? Que a cada erro que você cometeu ou a cada esquecimento, você vai perder muito pouco ponto. Então, isso não vai prejudicar na sua aprovação. E foi uma reclamação trabalhista justa. Não foi fácil, longe de ser fácil. Tinha algumas teses que estavam na cara, mas tinha outras teses que o aluno teria que ter mais cuidado na hora de identificar. Mas uma vez identificada a peça, as respostas estavam facilmente ali no índice remissivo da CLT que você lembrou. Eu imagino que você não tenha dificuldades de ter achado a fundamentação de cada peça, de cada tese. Talvez a dificuldade maior tenha sido para identificar algumas teses que não estavam ali tão gritando com você, além de algumas pegadinhas, algumas coisas que não eram para você pedir. Mas não se preocupe, se você pediu o que não era para pedir, não perde ponto, você perdeu tempo, você perdeu linhas, mas não perdeu ponto nenhum. Você tem que lembrar do que você acertou, porque nesse momento o que você está lembrando é do que você errou, do que você sabia, mas você não colocou, e isso é normal, gente. Mas lembra que não é isso que conta ponto. O que conta ponto é o que você colocou certo, e você está pontuando desde o endereçamento até a finalização. Você vai somando décima até chegar no 6 e está aprovado. Então não se desespere com os erros que cometeu, com os esquecimentos que você teve nessa peça, porque isso não vai prejudicar a sua aprovação. Vamos ler o enunciado e eu vou explicando ponto a ponto do que você deveria fazer e o que, se você fez, não perde nada, o que a banca provavelmente considera. Então, muita calma e vamos ler o enunciado comigo. Sheila Melodia procura você na condição de advogado, em 27/8/2021, relatando que é empregada da Sociedade Empresária Solução Limitada, desde 15/10/2019, recebendo um salário mínimo por mês, estando com o contrato em vigor. Bom, primeira informação importante aqui, salário mínimo, pedido de justiça gratuita, e está com um contrato em vigor, ou seja, ela não foi dispensada. Vamos continuar. Sheila informa que desde o início do contrato de trabalho atua como auxiliar de manutenção terceirizado nas dependências da Sociedade Empresária Tecnologia Limitada, localizada em Campinas, São Paulo, pois existe contrato de prestação de serviço entre ambas as empresas. Ou seja, você verificou aqui uma terceirização. Terceirização, o que isso influencia para o reclamante quando tem uma terceirização? Responsabilidade subsidiária. Anotava a tese no seu rascunho que você vai ter que pedir. E outra coisa, no preâmbulo você tem 2 empresas para qualificar. A sua reclamação trabalhista é contra as 2. A empregada informa que jamais assinou qualquer documento ou autorização, sendo aprovada em processo seletivo para logo após ter a CTPS anotada. Diz que trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com intervalo de 15 minutos para a refeição, e aos sábados das 8 às 14 horas, sem intervalo, marcando corretamente em cartões de ponto. Aqui, sempre que tem uma jornada de trabalho, o que você vai sempre fazer? Eu sempre falo, deu jornada de trabalho, você vai pensar em 4 coisas: hora extra, intervalo intrajornada, intervalo interjornada, e adicional noturno. O horário que ela trabalha não tem adicional noturno. Você vai contar quantas horas ela tinha na jornada de trabalho de segunda a sexta e aos sábados. Vai ver que ela tinha 6 horas, tanto de segunda a sexta quanto aos sábados.
Só que de segunda a sexta ela tinha 15 minutos de intervalo. Aos sábados ela não tinha intervalo. Portanto, você tem que pedir o intervalo intrajornada aos sábados, somente aos sábados. Sheila explica que o supervisor da empregadora, alocado junto à Sociedade Empresária Tecnologia Limitada para controlar a qualidade dos serviços, foi substituído há 2 meses e o novo supervisor, de nome Carlos, tem o estranho e constrangedor hábito de enfileirar as empregadas no início do expediente e exigir que cada trabalhador lhe dê um beijo no rosto. Carlos justifica esse procedimento dizendo que é uma forma de melhorar a relação da chefia com as subordinadas e afirma que quem se negar sofrerá punição. Com receio de sofrer algo, Sheila se submete à vontade de Carlos, mesmo contrariada. Perceberam que há um absurdo aqui, né? Então, já anota a tese de dano moral, dano extrapatrimonial e também daqui a pouco vocês vão ver por que da rescisão indireta que ficou todo mundo maluco. Mas vamos dar sequência. Sheila lhe apresenta um extrato atual do FGTS, no qual se verifica um único depósito referente à competência de novembro de 2019, a certidão de nascimento do seu único filho, que tem 20 anos de idade, uma fotografia na qual aparece com o uniforme da Sociedade Empresária Solução Limitada, a cópia da ata da audiência de um processo anterior que ela ajuizou contra as empresas com as mesmas pretensões e que foi extinta sem resolução do mérito, arquivada, pela ausência da trabalhadora à primeira audiência, tendo ela pago as custas processuais com grande sacrifício, reclamação número tal, que tramitou perante a 170ª Vara do Trabalho de Campinas, os contra-cheques de todos os períodos nos quais consta na parte de créditos o salário mínimo e na parte de descontos a dedução de INSS, sendo que no mês de março de 2020 consta uma dedução da contribuição sindical de R$ 40, sendo que Sheila nem sabia que havia um sindicato que a representava. Então vamos fazer mais uma pausa na leitura aqui e entender. Primeira coisa, você viu que havia uma ação distribuída anteriormente para Vara do Trabalho de Campinas, em que ela fazia os mesmos pedidos, mas que foi arquivada porque ela não compareceu em audiência. E aí os nossos alunos vão lembrar das nossas aulas de reclamação trabalhista, dos simulados, que eu sempre dizia, olha, atenção, se o enunciado disser que já havia uma ação anteriormente ajuizada, que muito provavelmente vai ser arquivada porque a reclamante não compareceu à audiência, pagou as custas e entrou com uma nova reclamação trabalhista com os pedidos idênticos, você está diante de uma distribuição por dependência, ocorreu a prevenção do juízo e aí você vai encaminhar lá no endereçamento para a mesma vara do trabalho que houve a distribuição do processo anterior, vai citar o artigo 286, inciso 2 do CPC e dizer que é a distribuição por dependência em razão da prevenção do juízo. Vocês cansaram de fazer isso nas reclamações trabalhistas, não é não? E a outra questão aqui em relação aos descontos dos dirigentes dos depósitos das contribuições sindicais. Agora, depois da reforma trabalhista, só pode haver esse desconto mediante expressa autorização do empregado. E lá em cima a gente leu, né, que ela nunca assinou autorização nenhuma, então ela não deu essa autorização, você vai ter que pedir a devolução desses descontos. Muita gente ficou preocupada com o INSS, se teria que pedir alguma cota relativa ao INSS porque ele era descontado no contra-cheque. O INSS ele é descontado no contra-cheque, sim. O empregador recolhe a cota dele e desconta do salário do empregado a cota do empregado. Então é normal esse desconto, sempre vai aparecer e eu sempre alerto. Ó, gente, INSS é normal descontar, vai vir lá dizendo que foi descontado, o INSS não pede nada. Mas se você pediu, não se preocupe, você gastou linha, gastou tempo procurando resposta, gastou linha escrevendo, né, e tempo também, não prejudica, tá bom? Aqui você não vai perder ponto, a não ser que o examinador seja muito malvado, o corretor, e desconte, mas eu não acredito que no espelho de correção venha um desconto para quem pediu o INSS não, tá? Provavelmente a sua perda foi só de tempo e de linhas. A empregada afirma que, diante das irregularidades que sofre, não deseja continuar o contrato de trabalho, mas decidiu não pedir demissão porque foi alertada por familiares que, nesse caso, perderia vários direitos.
Por fim, diz que sua situação financeira é periclitante, que não tem recursos financeiros para ajuizar a ação, caso seja necessário adiantar alguma quantia. Elabore, na condição de advogada, a peça prática profissional que melhor define os interesses de Sheila, sem usar dados ou informações que não estejam no enunciado. Bom, então aqui nesse último parágrafo que você viu que era para pedir rescisão indireta. Rescisão indireta por quê? A rescisão indireta porque você verificou que ela ainda é empregada, que ela não quer continuar trabalhando mais naquela empresa diante do que ela sofria, né, que o supervisor obrigava ela todo dia a dar um beijo no rosto dele. Então isso é uma situação constrangedora, né, que afeta a honra, a vontade própria da reclamante. Então você tem uma falta grave cometida por um preposto do reclamado, você tem a vontade da reclamante de não continuar mais trabalhando lá naquela empresa. E é isso que você vai fundamentar na sua tese da rescisão indireta. E, consequentemente, o próprio enunciado já falou com você, ela não pediu demissão porque ela perderia vários direitos. Na rescisão indireta, ela recebe a mesma coisa se ela fosse dispensada por justa causa. Então, obviamente, você também teria que abrir a tese de rescisão indireta. Então, eu vou te mostrar agora a peça, ponto por ponto, comentando cada fundamento para você visualizar se foi assim que você fez ou não. E como eu disse, repito, preste atenção só no que você acertou. A cada acerto você pontua. Aqui a gente não tem um espelho de correção com a distribuição de pontos para cada tese. E é impossível eu dizer a quantos pontos que a FGV vai atribuir para cada tese, para cada questão que foi pontuada aqui no espelho, no gabarito que ela apresentou. Mas a gente tem uma média, o que costuma ser cobrado, né, em razão das provas anteriores. Por exemplo, o endereçamento costuma ser 0,1, a indicação da peça 0,1, a qualificação de cada parte mais 0,1, a finalização 0,1. E aí os pontos das teses vai ser distribuído de acordo com o número de teses, né? De acordo mais ou menos com o número de teses que tem nessa reclamação trabalhista, vai variar aí entre 0,4, 0,5, né? Às vezes ela dá mais pontos para uma tese que ela acha mais importante, pontua mais, mas é sempre assim. Por exemplo, se aquela tese valeu 0,5, é 0,4 para fundamentação e 0,1 para indicação do dispositivo legal. E aí você vai somando mais ou menos para ter uma base mais concreta da sua pontuação. Vamos lá? Bom, eu acredito que você não teve dificuldades de identificar que é uma reclamação trabalhista, né? Qual foi o último momento processual praticado? Aqui não fala nada de processo nenhum, só fala do que o reclamante se queixou com você, das reclamações do reclamante. Então é uma reclamação trabalhista e você fundamenta no artigo 840 caput, parágrafo 1º. Se você fez isso, você não zerou a peça. Mesmo que você tenha errado tudo, você não errou a peça. Se você acertou isso, a peça você não zerou. E aí você pontua a cada acerto. Então, combina comigo que daqui pra frente desse vídeo, a cada ponto que você acertou, você vai somando a sua pontuação, que assim você vai ter uma noção melhor do que você colocou. Lembrando, endereçamento. Então, depois que você identificou qual foi a sua peça, o que você fez? Você leu de novo o enunciado, marcou no seu rascunho todas as teses que você vai pedir, todos os seus pedidos, e fez a estrutura da reclamação trabalhista. Qual que é a estrutura? Você vai escrever enunciado, endereçamento, preâmbulo, preliminares de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais, e valor da causa e finalização. Fez essa estrutura para você sempre voltar no seu rascunho e não se perder na peça. Como eu sempre digo, um rascunho bem feito e a CLT, bora lá buscar a aprovação. Então você fez o seu rascunho, você vai começar por onde? Pelo endereçamento. O que você verificou nesse endereçamento? Que havia uma distribuição por dependência, por prevenção, já que havia uma ação anteriormente ajuizada contra o mesmo empregador. Então você vai endereçar para onde? Para a 170ª Vara do Trabalho de Campinas, porque já havia uma ação anteriormente distribuída, e vai dizer distribuição por dependência ou juízo prevento, artigo 286, inciso 2 do CPC, assim. Ao douto juízo da 170ª Vara do Trabalho de Campinas, São Paulo, distribuição por dependência, artigo 286, inciso 2 do CPC. Acertou o endereçamento?
Endereçou para a 170ª Vara do Trabalho de Campinas, São Paulo? Se você ficou com medo de colocar a 170ª Vara do Trabalho, aí você não pontuou. Colocou, já coloca na sua conta aí 0,1. E aí você iria para onde? Para o seu rascunho. Depois do endereçamento tem o quê? O preâmbulo. O que você coloca no preâmbulo de uma reclamação trabalhista? A qualificação das partes, a indicação da peça, né? O fundamento legal daquela peça. Lembrando que aqui você estava diante de uma terceirização. Na terceirização você colocaria tanto a empresa prestadora de serviços, que era a empregadora da reclamante, quanto a empresa tomadora, que era a empresa para a qual a empresa da reclamante prestava serviços. As duas deveriam constar do preâmbulo e provavelmente vai ter 0,1 para cada parte que você colocou no seu preâmbulo. Veja se você fez dessa forma. Sheila Melodia, qualificação e endereços completos, vem a presença de Vossa Excelência por intermédio do seu advogado, que a esta subscreve, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com base no artigo 840 caput, parágrafo 1º da CLT, propor reclamação trabalhista em face de solução limitada, qualificação e endereços completos, e tecnologia limitada, qualificação e endereços completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Fez dessa forma? Pontuou, a cada acerto você pontua, só não erra. Se você colocou reclamação trabalhista, artigo 840 já está pontuando, então vai somando os pontinhos aí, ponto a ponto. Depois do preâmbulo, você faz o quê? Olha lá no seu rascunho, tem lá preliminar de mérito. Você identificou alguma preliminar de mérito? Tem alguma questão de tramitação preferencial? Você verificou? A Sheila não falou nada, ela não é idosa, ela não é portadora de deficiência, não tem nenhuma doença grave. Como muitos alunos colocam distribuição por dependência aqui na preliminar de mérito, e é um local correto, porque o que é uma preliminar de mérito? É tudo aquilo que não está diretamente ligado ao mérito e que o juiz deve decidir antes de avaliar o mérito. Como a distribuição por dependência é um deles, você pode colocar. Ah, Marina, mas eu não coloquei, eu coloquei só lá no final, nos requerimentos finais. Coloquei só nos pedidos, coloquei no mérito. Problema nenhum, o importante é você colocar a distribuição por dependência e fundamentar no artigo 286, inciso 2 do CPC. Veja se você fez dessa forma. Distribuição por dependência, a reclamante ajuizou reclamação trabalhista contra os mesmos reclamados, com pretensões idênticas, que tramitou perante a 170ª Vara do Trabalho de Campinas, sob o número 0100-217, 58, 2021, 5, 15, 070. Referida ação foi extinta sem resolução do mérito com o pagamento de custas pela reclamada. O artigo 286, inciso 2 do CPC, determina que sejam distribuídos por dependência quando o processo anteriormente arquivado tratar de pedidos idênticos. Diante do exposto, requer a distribuição por dependência. Repetindo, não importa se você colocou em preliminar de mérito, nos pedidos, no mérito, requerimentos finais, o importante é você ter fundamentado a distribuição por dependência no artigo 286. Onde você fez, vai pontuar. Então, se você fez, já soma esse pontinho aí. Depois, tem mais alguma questão que você poderia alegar em preliminar de mérito, uma justiça gratuita? O enunciado diz que ela tinha um salário recebeu um salário mínimo de remuneração e que ela era insuficiente de recursos, né? Que ela estava numa situação periclitante. O gabarito da FGV considerou as duas fundamentações, tanto do salário inferior a 40% do teto do RGPS, quanto a de insuficiência de recursos. Veja só. Justiça gratuita. A reclamante recebeu um salário mínimo, portanto, inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral de previdência social, além de não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT. Como que está aí a sua pontuação até agora? Tudo é pontuado. O endereçamento, provavelmente 0,1, a qualificação de cada parte, 0,1, a indicação do artigo 840, reclamação trabalhista, talvez mais 0,1, a tese da distribuição por dependência, chutando aqui um 0,3, justiça gratuita mais um 0,3, chute, tá, gente? Fundamentação como se fosse 0,2 e a indicação do fundamento legal 0,1. Vai somando cada acerto. Chegou no mérito são as teses, os pedidos que você vai fazer. E qual foi o primeiro que você anotou aí?
foi o intervalo entre a jornada, você contou lá que no sábado ele faltou pagar 15 minutos de intervalo para o empregado? Veja se você fundamentou dessa forma. Intervalo intra-jornada. A reclamante trabalhava aos sábados das 18 às 14 horas sem intervalo. Nos termos do artigo 71 da CLT, nas jornadas acima de 4 horas até 6 horas é devido ao empregado o intervalo intra-jornada de 15 minutos. Diante do exposto, requer o pagamento de 15 minutos diários pelo intervalo desrespeitado aos sábados, com um adicional de 50% na forma do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Aqui o importante era você ter pedido o intervalo. Cuidado, eu recebi perguntas de alunos dizendo que fez o cômputo errado do horário de trabalho dele. Não era para pedir 1 hora de intervalo, não era para pedir os 45 minutos de segunda a sexta. Se você fez, você errou. Você tinha que pedir 15 minutos só aos sábados e sem reflexos. Porque expressamente no artigo 71, parágrafo 4º, diz que o intervalo entre a jornada suprimido vai ser pago somente aquele tempo que foi suprimido e tem caráter indenizatório, ou seja, não tem reflexos. Nesse caso aqui, se você colocou reflexos, pode ser que o examinador faça um descontozinho, tá? Mas é um desconto pequeno e não se sabe se vai fazer porque ainda não tem o espelho de correção. Pode ser que ele não desconte nada, mas pode ser que desconte porque você não tinha que pedir reflexos aqui e nesse caso é um pedido exatamente oposto ao que você fez. Então esse é o critério da banca quando efetua algum desconto. Quando você só coloca uma tese que não tinha que colocar, geralmente ele não desconta. Já houve exames anteriores em que ele descontou, mas geralmente ele não desconta. Agora, quando você coloca uma coisa que é exatamente oposta daquilo que está na lei, aí nesse caso, geralmente ele costuma descontar, mas vamos esperar o espelho de correção para a gente afirmar com maior certeza, porque por enquanto a gente está fazendo aqui só previsão. Qual foi a próxima tese que você identificou, que você colocou lá no seu rascunho? Foram os descontos pelas contribuições sindicais? Imagino que sim. E outra coisa, gente, a ordem dos pedidos aqui das teses no mérito não importa não, tá? A ordem que você fez é essa mesmo, desde que tenham todas as teses ali. No caso dos descontos, após a reforma trabalhista, somente por autorização expressa do empregado é que pode ser efetuado. E no caso, a Sheila disse que nunca autorizou nada e de repente lá em março de 2020 tinha, né, o desconto dessa contribuição sindical. O que você vai fazer? Pedir ou que pague esse valor, que reembolse o valor que foi descontado, a devolução dos descontos da reclamante e fundamentar no artigo 579 da CLT, que era o espelho que veio no gabarito, mas tem outros artigos também que você poderia fundamentar aqui e que provavelmente quando sair o espelho de correção definitivo vamos ter esses pontuados também. Veja só. Devolução da contribuição sindical. A reclamante verificou que no mês de março de 2020 constava uma dedução da contribuição sindical de R$ 40, a qual não autorizou. Na forma do artigo 579, você colocou 582, 578, provavelmente o espelho de correção definitivo vai abarcar esses dispositivos, tá? 579 da CLT, os descontos das contribuições sindicais foram indevidos, uma vez que a reclamante não era sindicalizada e não autorizou tais descontos. Diante do exposto, requer a devolução das contribuições sindicais descontadas indevidamente. Fez aí a tese dos descontos das contribuições sindicais, já soma na sua pontuação. Cada acerto você marca e vai somando. Se acertou a fundamentação, com o dispositivo legal, ponto total. Se você só colocou a fundamentação sem o artigo, aí você desconta 0,1 para facilitar as suas contas aí no final, para você ver como você foi. Se não colocou a tese, não identificou, não tem problema, só um pouquinho que você perde. Vai para a próxima. Qual que foi aí que você anotou no seu rascunho? Foi FGTS? O que você deveria alegar na tese de FGTS? Ela só recebeu o ano de 2019, né? Não tem os recolhimentos do FGTS do resto do contrato de trabalho. E isso é uma falta grave do empregador, que pode, inclusive, depois, lá quando a gente for falar da rescisão indireta, fundamentar a sua rescisão indireta. Mas não se preocupe com isso agora. Vamos lá ver o que você deveria alegar na tese do FGTS. FGTS. A reclamante somente teve o FGTS do ano de 2019 recolhido, conforme extrato apresentado. O empregador é obrigado a recolher
mensalmente 8% da remuneração devida ao empregado, nos termos do artigo 15 da Lei 8.036 de 90. Aqui, se você tivesse fundamentado no artigo 27 do Decreto 99.684, também, provavelmente, o espelho de correção definitivo vai aceitar esse artigo 27 na sua resposta, tá? Diante do exposto, requer o pagamento da diferença de FGTS não depositado. Se você colocou decreto, repito, também provavelmente o espelho de correção vai abarcar. Agora me diz aí, você identificou o dano moral? O que você poderia chamar de dano extrapatrimonial? Poderia colocar, inclusive, o assédio sexual ou do empregador aqui. O importante é você fundamentar nos artigos corretos e o seu pedido ser de indenização por esses danos causados. Se o seu pedido foi de dano moral, de dano extrapatrimonial, tá pontuando, tá? Então veja se você fundamentou dessa forma. Danos morais. A reclamante era constrangida pelo supervisor Carlos todos os dias no início do expediente a dar um beijo no rosto do seu supervisor, o que fazia contrariada, com medo de sofrer uma punição. A conduta do superior da reclamada causou dano de natureza extrapatrimonial à reclamante, ofendendo sua liberdade de ação e gerando direito à reparação nos termos dos artigos 223b e 223c da CLT. Aqui, pelos espelhos anteriores de correção, se você tivesse citado o 186 e o 927 do Código Civil, provavelmente também o corretor irá aceitar e o espelho definitivo da FGV vai trazer esses artigos também. Diante do exposto, requer a indenização pelos danos morais causados à reclamante. E como eu já falei aqui, o título da tese é o que menos importa, tá? Não quero você preocupado. Eu coloquei danos extrapatrimoniais, eu coloquei danos morais, eu coloquei o assédio. Se o seu pedido foi de indenização por esse dano moral ou extrapatrimonial causado, fundamentou no artigo 223 ou talvez lá no artigo 186 e 927 do Código Civil, tá pontuado, tá? E agora, já que a gente falou de danos morais, você percebeu que isso é um fato, é uma falta grave tão grande que enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho? E isso você vai ter certeza, porque lá no final do enunciado diz que ela só fazia isso porque ela era obrigada, né? Ela só obedecia por medo de uma punição, e isso fez com que ela não quisesse mais trabalhar na empresa, né? E ela só não pediu demissão porque perderia muitos direitos, mas ela tinha intenção clara de não trabalhar mais na empresa. Ou seja, o que você quer para satisfazer o seu cliente? Rescisão indireta, porque aí ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias que ele teria direito caso ele fosse demitido sem justa causa, dispensado sem justa causa. Só que aqui você tinha que estar atento para, você notou uma falta grave do empregador, você foi lá no artigo 483 da CLT e vai ler todas as alíneas para ver em qual delas se encaixa a conduta do empregador que vai ensejar a falta grave. O espelho de correção não, né? O gabarito comentado da FGV trouxe duas alíneas, a linha D e a linha E. A linha E é essa conduta, né, constrangedora do preposto, do supervisor, né, que afeta a honra e a vontade própria da reclamante. Mas ele aceitou também a linha D. Por quê? Porque no enunciado não dizia que ele não pagava o FGTS do ano de 2020 todo, que ele só pagou de 2019? Nesse caso, o que diz a linha D? Quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Era obrigação dele recolher FGTS, e tem decisões que quando o empregador não recolhe FGTS, isso significa rescisão indireta. Então, se você fundamentou a rescisão indireta na falta de recolhimento do FGTS, você acertou também. Apesar do que eu acho que a grande maioria aqui fundamentou na questão da dispensa, na questão do empregador, do supervisor, né, da conduta do supervisor, da linha E. Veja se você fez dessa forma. Rescisão indireta. A reclamante era obrigada a dar um beijo no rosto do superior Carlos todo dia ao iniciar o expediente, uma vez que o empregado que desobedecesse às ordens do superior hierárquico seria punido. De acordo com o artigo 483-E da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador ou seus prepostos
praticar ato lesivo à honra e à boa fama do empregado. Diante do exposto, requer a rescisão indireta do contrato de trabalho e a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias devidas. Ótimo, fez o pedido da rescisão indireta. Agora acompanhe o meu raciocínio. Para que você pediu a rescisão indireta? Não é para ela sair da empresa que ela não quer mais trabalhar e receber as mesmas verbas rescisórias, como se ela tivesse sido dispensada sem justa causa, ter acesso ao seguro-desemprego, a multa de 40% do FGTS, levantar o FGTS. Foi para isso que você pediu a rescisão indireta. Então, as verbas rescisórias também vão pontuar. Você poderia ter feito na mesma tese, junto com a rescisão indireta, desde que você destacasse as verbas rescisórias devidas, ou, como eu sempre digo, mais indicado, faz uma tese própria. Olha só, verbas rescisórias. Tendo em vista o término do contrato de trabalho na modalidade de rescisão indireta, são devidas ao reclamante as seguintes parcelas: aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% do FGTS, além da liberação dos depósitos do FGTS e do seguro-desemprego. Aqui, gente, se você colocasse, férias vencidas, não fala nada de férias vencidas no enunciado, mas se você colocar férias vencidas, se houver saldo de salário que é devido em todos, não prejudicaria de forma nenhuma, mas o que o enunciado queria era saber se você sabe quais são as verbas devidas no caso de dispensa sem justa causa, que é a mesma no caso da rescisão indireta. Então, essas seriam as verbas que você pontuaria. Provavelmente, vai ser distribuído pontos para cada verba. Então, vai ter, por exemplo, 0,1 para o aviso prévio, 0,1 para a multa de 40%, 0,1 para o 13º proporcional. Agora, se você só colocou as verbas rescisórias, como se fosse dispensa sem justa causa, provavelmente alguma pontuaçãozinha você vai somar, tá bem? Agora, tem uma tese que aí muitos alunos esqueceram. Esqueceram por quê? Eu te falo, porque não colocou no seu rascunho. Por isso que você esqueceu. Quando você vê terceirização, o que você tem que pensar imediatamente? Responsabilidade subsidiária. Para que ter uma terceirização se você está pelo reclamante? É para você responsabilizar subsidiariamente o tomador de serviço. Para se a sua empresa não tiver condições de pagar, que você cobre do tomador de serviços. É para isso que tem essa informação. Foi para isso que você colocou a empresa tomadora de serviços lá no preâmbulo. Então, o que você tem que fazer? Pedir a responsabilidade subsidiária. Se você colocou no seu rascunho a responsabilidade subsidiária e você toda hora volta no rascunho, como eu falo com os alunos, você não esquecer essa tese, que é importantíssima. Veja se você fez mais ou menos assim. Responsabilidade subsidiária. A reclamante foi contratada pela primeira reclamada, que presta serviços à segunda reclamada, conforme o contrato de prestação de serviços. Nos termos da súmula 331, inciso 4 do TST e artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 74, o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada implica a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, desde que haja participado da relação processual. Diante do exposto, requer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Isso era o importante, era você responsabilizar subsidiariamente a empresa tomadora. Era essa a tese que muitos alunos não lembraram de colocar na hora da prova. Por isso que eu falo, todos os pedidos você vê se tem alguma coisa relativa àquilo. Por que tem a terceirização? O que você vai pedir em relação à terceirização? A responsabilidade subsidiária. Então, quando você viu que tem terceirização, no seu rascunho você já deveria colocar a responsabilidade subsidiária dessa empresa tomadora dos serviços. Mas caso não fez, não engane com isso. Só não pontuou, talvez 0,4, talvez 0,5, mas, como eu disse, vai somando todos os pontos. E você lembrou de colocar a última tese, que eu sempre falo, a última tese que você nunca pode esquecer? Seus honorários, você vai viver disso, você precisa dos honorários para comer, então nunca esqueça de pedir honorários. Sempre quando você for fazer as teses no seu rascunho, colocar quais são as teses, você sempre coloca honorários, independente de qualquer coisa. Lembrou de pedir honorários? Então veja se você pediu assim: honorários de sucumbência requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários de 15% nos termos do artigo 791-A da CLT. Só isso? Só isso que você coloca de honorários. Não precisa falar mais nada, não. Só isso já é o suficiente. Ah, Marina, eu coloquei lá nos requerimentos finais. Fundamentou no artigo 791-A? Pediu 15%?
vai pontuar, tá bem? Então, terminou, olhou, verificou se tem todas as teses de mérito que você fez, ok? O que vem depois? Vem os pedidos. Nesse gabarito não veio pontuação atribuída aos pedidos. Aliás, não veio atribuição nenhuma, né, de pontos, mas não veio os pedidos ali no gabarito. Pode ser que ele nem seja pontuado. E é por isso que eu digo que se você chegou lá no finalzinho da sua prova, tá muito grande, você chegou na metade da última folha e não fez os pedidos ainda, não faça. Parte direto para os requerimentos finais. Se você tiver que optar entre pedidos e requerimentos finais, opte sempre pelos requerimentos finais. Mas deu espaço, então faça os pedidos, porque provavelmente vai ter 0,1 atribuído a eles. Diante do exposto, requer, e aí você repete cada pedido que você fez e coloca cifrão 3 pontinhos, que é a indicação da atribuição do valor àquele pedido. Repete um por um. Depois você faz o quê? Vai no rascunho, viu o que tem lá depois de pedidos? Requerimentos finais. O que você teria que fazer nos requerimentos finais, que sempre é pontuado no espelho de correção de uma reclamação trabalhista? Notificação, produção de provas e a procedência dos pedidos. E claro, verificar se nesse caso teria algum outro pedido. Você poderia reforçar, por exemplo, a distribuição por dependência, poderia pedir a distribuição por dependência aqui, poderia pedir honorários de sucumbência aqui nos requerimentos finais, mas o importante é você pedir a notificação da parte contrária para apresentar defesa, comparecer em audiência sob pena de revelia e confissão contra a matéria de fato, a produção de provas por todos os meios em direitos admitidos, principalmente prova documental, prova oral, isso que você ia colocar. E por fim, o que você quer com a sua reclamação trabalhista? A procedência dos pedidos, que todos os pedidos reclamantes sejam julgados procedentes e a condenação da reclamada em custas, juros, tudo isso que você quer que ela seja condenada no final. Veja se você fez dessa forma. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer a notificação dos reclamados para comparecer à audiência e apresentar resposta à reclamação trabalhista sob pena de revelia e confissão contra a matéria de fato, a produção de provas por todos os meios em direitos admitidos e a procedência de todos os pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas, acrescida de juros e correção monetária. Pronto, gente. Terminou? O que você faz? Indica o valor da causa. Dá-se a causa o valor de e depois só finaliza a peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Pronto, tudo isso pontua. 0,1 para o valor da causa, 0,1 para a finalização. Você está pontuando desde o endereçamento até a finalização. Por isso eu não quero que você pense nos seus erros, pense no que você acertou. Não pense no que você esqueceu de colocar, pense no que você colocou, porque é isso que vai pontuar. E você vai somando desde o endereçamento. Nas teses você considera uma média aí de 0,4 para cada questão, por indicação do... Se você não indicou o fundamento legal, considere 0,1. E aí você vai para cada pontinho que você acertou, vai colocando, vai pontuando para você ter uma noção mais realista de como você foi. Ah, você não está lembrando como você fez? Provavelmente você acertou. Porque como eu disse, a gente lembra do que a gente errou e do que a gente não colocou. Se a gente não está lembrando, é muito provavelmente a gente acertou aquela tese. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma confiança melhor. A partir de agora, você viu tudo que é pontuado. Se você não ficou com alguma dúvida se o que você colocou é ou não considerado, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Mas eu espero que agora você espere mais tranquilo. Até porque não tem o que fazer. É entregar para Deus, literalmente, e esperar o resultado. Não tem como, não há nada que vocês possam fazer agora para modificar o resultado. Veja se com a soma dessa pontuação, somando, vocês atingiram uma boa pontuação. E ainda tem as questões. Eu vou gravar um vídeo logo em sequência fazendo a correção das questões. Então, se você é novo no canal, se inscreve, porque daqui a pouco também vai ter a postagem do vídeo da correção das questões. Você precisa tirar 6 somando peças e questões. Não é tão difícil, tá? Pensem nos seus acertos. Vá somando. E mesmo que você tenha ido mal aqui na peça, o que eu não acredito, porque a peça foi muito extensa. Então, cada erro ou cada esquecimento, você perde muito pouco e você vai pontuando a cada acerto. São muitas coisas para serem pontuadas aqui. Vocês vão ver quando vocês fizerem isso que eu estou te falando. Vai conferindo e vai atribuindo ponto para cada acerto. No final, vocês vão ver que o resultado não foi tão ruim assim quanto vocês pensam. E ainda tem as questões. Se você for razoável nas questões, ainda te ajuda aqui. Você precisa de 6. Lembre que você precisa de 6 para sua aprovação. Isso
é mais do que suficiente. No próximo vídeo eu vou falar sobre as questões, para tirar essa ansiedade também de como você foi nas questões. Como eu disse, dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha ficado mais tranquilo agora para esperar finalmente ser publicado o resultado da FGV. Precisando de mim, eu estou à disposição de vocês, é só deixar a dúvida aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!